nos anos que nos trouxeram aqui, até o atual estado de humilhação nacional e de grande perigo. Nosso país contou com recursos seguros e crescentes, e finalmente tão grandes, que algo muito fundamental: devemos ter estado fazendo algo muito errado, para que todo esse dinheiro, em vez de servir para o nosso avanço definitivo, tenha simplesmente sumido. Qual é a explicação? É evidente que deve haver algo radicalmente errado no modelo de desenvolvimento que temos usado. Enquanto muitos venezuelanos se divertiam na festa do petróleo da democracia bipartidária, houve algumas vozes que ousaram ser antipáticas e advertir sobre o grave colapso para o qual a nação caminhava. Esse homem foi não só um apresentador de televisão prolífico e jornalista incisivo, mas também um verdadeiro pensador, que deixou várias obras intelectuais escritas de alto nível, que repercutiram não só na Venezuela, mas em toda a América Hispânica e na Europa. Estamos falando do caraquenho Carlos Rangel, que além de tudo isso, foi um destacado acadêmico e diplomata. Pouco se sabe, mas também foi político. Por um breve período, Carlos Rangel se consolidou como um dos principais divulgadores do liberalismo no mundo de língua espanhola no século XX, sem jamais deixar de estudar sua própria realidade nacional e promover nos meios de comunicação de massa grandes reflexões e ensinamentos sobre economia, literatura, sociologia, história, filosofia política e muito mais. Sua partida repentina deste mundo abalou aquela Venezuela. Venha conosco conhecer essa vida excepcional. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches, com a nova enciclopédia. E convido vocês a nos darem um grande apoio, curtindo este vídeo e deixando seus comentários, que sempre lemos todos. Ative as notificações, inscreva-se no canal e compartilhe este material com seus contatos no WhatsApp, redes sociais e outros espaços. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Talvez o primeiro indício desse destino crítico de Rangel esteja em seu nascimento. Ele nasceu em Caracas, em 17 de setembro de 1929. Apenas um ano depois que um grupo de jovens universitários iniciou o primeiro movimento de manifestações contra o governo de Juan Vicente Gomes. Essa chamada Geração de 28, cujos jovens eram dominados por ideias de esquerda. No fim, seria a classe política do país que Rangel enfrentaria. Depois, não sem antes se aproximar dela e reconhecer seus méritos. Nessa Caracas provinciana e nada metropolitana, ele cursou o ensino fundamental e o ensino médio, sendo testemunha da progressiva abertura democrática que foi ocorrendo desde o governo de Eleazar Lopes Contreras até chegar ao golpe de Estado de outubro, que daria a presidência a Rómulo Betancourt. Membro de uma família de classe média alta na capital, Rangel parte para os Estados Unidos ainda muito jovem, para se estabelecer na vibrante Nova York da metade do século XX. Lá, ele obtém seu diploma universitário em letras, aprende e domina o idioma inglês e presencia em primeira mão o crescimento do capitalismo norte-americano. De Nova York, ele parte rumo ao velho continente e se estabelece na efervescente Paris daquela época, onde obtém um certificado de estudos na Universidade de La Sorbonne. Além disso, é aqui e em homenagem à cidade que Rangel se casa pela primeira vez com a norte-americana Barbara Barling, que será a mãe de seus únicos 4 filhos. Da Europa. Tendo aprendido plenamente, o francês retorna aos Estados Unidos e consegue concluir um mestrado na Universidade de Nova York, onde foi admitido como professor e instrutor. Essa vivência na América do Norte e França será essencial para sua formação, não só por conhecer outras culturas, mas, sobretudo, pelas comparações que poderia começar a traçar quando fosse testemunha do dever. Sua passagem por ambos os lados do Atlântico ocorre enquanto a Venezuela estava sob a ditadura de Marcos Pérez Jiménez, cujo desenvolvimento Rangel nunca pôde conhecer de perto.
Mas o fim da ditadura, em 1958, trouxe novas oportunidades para o jovem acadêmico, pois, poucos meses após a instalação da Junta de Governo Provisória, esta lhe solicita que assuma o cargo de primeiro secretário na Embaixada da Venezuela em Bruxelas. Ele se destaca graças ao domínio do francês. Essa experiência como diplomata só voltaria a se repetir mais uma vez em sua vida. A pedido do governo, quando assumiu como embaixador-chefe da missão enviada à República Dominicana para a terceira posse do presidente Joaquim Balaguer, na década de 1970. A chegada definitiva da democracia em 1959, com a eleição de Bettencourt para a presidência da República, também despertou uma intenção essencial: a de participar da vida pública nessa democracia. E poucos meses após sua passagem por Bruxelas, ele se estabelecerá em sua natal Caracas, agora de forma definitiva. Essa capital de 1960 era diferente da que ele deixou nos anos 40, com maior desenvolvimento de infraestrutura, mais população e urbanismo, e com uma efervescência política alimentada pelos próprios partidos. O Carlos Rangel, que chega à Venezuela, era um homem mais preparado. Artes, literatura, beisebol e talento nato para escrita. Homem de personalidade marcante, já reconhecida por seus conhecidos, como mostrado em sua trajetória televisiva. Um homem equilibrado, perceptivo, sensato, discreto, extremamente inteligente e talvez um pouco retraído em sua expressão corporal, mas muito perspicaz, incisivo e apaixonado em sua expressão oral. Seu talento para a escrita lhe rendeu um lugar na direção editorial da revista Momento, onde iniciou uma coluna com a qual traçou seu caminho controverso e crítico. A partir dessas páginas, ele começaria sua cruzada de quase 30 anos em defesa da liberdade. Inicialmente, ele conciliou esse trabalho com o magistério. Em 1961, ele ingressa como professor na Escola de Jornalismo da Universidade Central da Venezuela para ministrar a disciplina que depois colocaria em prática por toda a sua vida: o jornalismo de opinião. Durante esse período, ele também começa a se aproximar da televisão, um meio que na época começava a se expandir com muito entusiasmo no país. É esse cenário também que lhe permite se relacionar com uma mulher exótica e apaixonada pela arte que, com o passar do tempo, se tornaria sua segunda esposa e, além disso, sua inseparável companheira de vida e de trabalho. Trata-se, é claro, da aclamada Sofia Imbert. Seu trabalho como professor universitário termina em breve e, em 1963, ele deixa o ensino definitivamente. Seu caminho mudaria drasticamente, pois ingressa na política sem abandonar o trabalho editorial. Um momento em que ele conciliou ambos os mundos foi em outubro de 1963, ao moderar um debate presidencial televisionado pela Rádio Caracas Televisão entre Rafael Caldera e Arturo Uslar Pietri. Isso também mostra o quão rápido Carlos Rangel ascendeu no mundo do jornalismo e da televisão. A partir dos anos 70, Carlos Rangel tornou-se persistente crítico dos governos da Ação Democrática e da Comitê de Organização Política Eleitoral Independiente. Antes disso, ele foi eleito como vereador do Distrito Federal pela Ação Democrática para o período de 1964 a 1968, no Conselho Municipal da capital. Chegou a ser até vice-presidente e até presidente desse órgão, cargo que hoje equivaleria a prefeito. Um aspecto muito importante a ser considerado é que essa faceta do Rangel político destacou um homem com liderança além do talento intelectual. No entanto, essa mesma experiência nas entranhas da política nacional foi talvez uma das principais vivências que o marcaram profundamente. A convicção que depois mostraria ao desafiar a classe política venezuelana. Assim como refletiram um homem que não estava disposto ou não tinha capacidade de se envolver nas intensas dinâmicas desse mundo. Por outro lado, além de suas críticas aos governos democráticos, isso não deve ser ignorado. Rangel sempre aplaudiu seu modelo político de liberdades civis, assim como sempre defendeu a democracia como forma de governo diante de outros caminhos autoritários. De fato, em mais de uma ocasião, chegou a ser motivo de júbilo para ele o quão estável e enérgico parecia ser o processo democrático da Venezuela.
mesmo com as más políticas dos governos, quando em outros países da região se passava por períodos autocráticos. Por isso, não surpreende que, como mostrou em seus textos e discursos, ele fizesse comentários muito favoráveis a algumas figuras democratas do país, mais pelo seu papel do que pelas políticas implementadas durante suas gestões. Voltando à sua época como vereador, sua saída do Conselho Municipal significou também o fim de sua curta carreira política. Foi então o momento de relançar de forma definitiva seu trabalho na mídia, e para isso, ele se firmou na televisão. Há 19 anos, Carlos Rangel e Sofia Invert de Rangel iniciaram um estilo jornalístico. Hoje continuam sendo líderes úteis para a nação, baluartes da nossa democracia e exemplo para as novas gerações. Em seu 19º aniversário, a Benevision parabeniza Carlos e Sofia, sempre com a notícia do dia. Em 1968, junto com Sofia, Invert estreia no renomado programa matinal chamado Bom Dia, transmitido originalmente pela Rádio Caracas Television, mas que depois mudou para a Benevision durante a década de 1970. Essa seria a principal vitrine de Rangel pelo resto de sua vida, que, ao lado da esposa, dedicou-se a entrevistas de alto nível com diversas personalidades, de músicos a escritores e políticos de todas as tendências. Entre os entrevistados mais destacados que passaram pelo seu estúdio ao longo dos anos estavam os ex-presidentes Rômulo Betancourt, Rafael Caldera, Jaime Luzinchi, Carlos Andrés Pérez e o ex-presidente argentino Raúl Alfonsín. Também os escritores Jorge Luiz Borges, Mário Vargas Llosa e José Ignácio Cabrujas, assim como os artistas Carlos Cruz Dias, Carlos Raul Villanueva e Pedro León Zapata. Também não se pode deixar de lado os cientistas Jacinto Convite e Humberto Fernandes Moran. Além disso, intelectuais e homens de mídia como Arturo Uslar, Pietri, Germán, Carreira Damas e o renomado filósofo austríaco Friedrich von Hayek, entre muitos outros. Com as transmissões de Buenos Dias, Rangel e Sofia foram, além disso, dos principais pioneiros a se desenvolverem como produtores independentes no país. E seu esforço privado fez do programa um dos mais importantes da televisão venezuelana. Com notável eloquência, ali, Rangel se dedicava não só a entrevistar, mas também a expor e a contrastar suas ideias diante dos convidados, sempre demonstrando lucidez, excelente domínio da palavra e elegância ao apresentar argumentos, sem os excessos passionais e barulhentos que marcavam negativamente outras figuras do país. Totalmente dedicado à mídia, Rangel seguiu escrevendo para jornais e revistas. É a partir de agora que ele começa a adotar posturas mais dissonantes e mais críticas diante da realidade que via no país. Em meio à maior bonança petrolífera até então, coube a ele nadar contra a corrente, em um cenário em que o pensamento político nacional estava dominado pela social-democracia, assim como pelo marxismo e pela influência da Revolução Cubana. Um momento crucial em sua carreira foi quando conheceu em Caracas o intelectual francês Jean-François Rebel, com quem criou grande amizade, e que, segundo conta em seu livro Memórias, teve a oportunidade, em 1974, de ler um artigo que Rangel lhe havia apresentado sobre a atualidade da região americana. Foi tamanha a fascinação imediata que Rebel o incentivou a desenvolver as ideias de maneira mais profunda, em um manuscrito, sob a promessa de que buscaria sua publicação editorial na França. Dessa forma, chega ao ponto culminante de seu trabalho intelectual, com traços de sociólogo, historiador e cientista político, quando, em 1976, é publicada em Paris sua obra perspicaz, chamada Do Bom Selvagem ao Bom Revolucionário, livro que apenas alguns meses depois seria publicado também na Venezuela. Nesta primeira grande obra, traduzida para o italiano, inglês, francês, alemão e português, Rangel faz uma radiografia clara sobre a realidade social e política da região americana a partir do estudo de seu passado, e expõe o complexo de inferioridade que muitos latino-americanos sentem, até hoje, em relação aos Estados Unidos.
vendo essa potência como a culpada por todos os seus fracassos. A premissa central parte do fato de que os nativos americanos, os bons selvagens, foram despojados de sua liberdade pelos colonizadores. E por isso, era necessário que outros homens autóctones, os bons revolucionários, viessem redimi-los para que pudessem voltar ao jardim edênico. Os bons revolucionários daquela época eram os membros da esquerda radical que buscavam transformar os alicerces da sociedade. Essa interpretação histórica, no contexto da Guerra Fria e com o domínio intelectual da esquerda no país, isso o tornou um dos poucos, talvez o único venezuelano, na lista deles. Ter sofrido a queima de um de seus livros em um ato público estudantil na Universidade Central da Venezuela. Começamos, na cadeia dos nossos mitos, a atribuir todos os nossos males, tudo o que não gostávamos em nossa sociedade, a isso, ao fato de termos sido invadidos e ocupados durante 300 anos, uma coisa absurda, mas foi assim. Essa é outra faceta do mito do bom selvagem. Os crioulos brancos que rompem com a Espanha se declaram imediatamente herdeiros dos Incas, dos Maias e dos Aztecas. Bons selvagens que se livraram do jugo espanhol. Depois de 300 anos de dominação, recuperamos a independência. No México, até hoje, esses termos ainda são usados, e não há uma estátua de Hernán Cortés. Na Venezuela, somos menos neuróticos? Pois bem, quase imediatamente, os Estados Unidos começam a prosperar e a se tornar poderosos, de uma forma que Bolívar percebeu. Bolívar, que era o mais inteligente dos sul-americanos, dos hispano-americanos. Sim, ele percebeu que ali já havia naquele momento, em 1825, uma grande potência. Curiosamente, talvez por acaso do destino, esta publicação chega apenas alguns meses depois de Carlos Andrés Pérez ter se adiantado para estatizar a exploração petrolífera na Venezuela, no contexto de um dos governos de maior desperdício e esbanjamento da história venezuelana. Ao longo das páginas, percebe-se a influência de escritores e filósofos que ele leu enquanto esteve fora do país. Francis Friedrich Hayek, José Ortega y Gasset, Karl Popper, Jorge Luis Borges e Arturo Uslar Pietri, com quem, aliás, teve contato próximo durante toda a sua vida. Aqui, ele apresenta um dos dois eixos centrais de seu pensamento, a crítica principalmente à União Soviética. A Revolução Cubana, a figura de Fidel Castro, as correntes do socialismo, do populismo e do terceiro-mundismo. Fazer críticas inteligentes e duras a esses paradigmas na Venezuela dos anos 70 significava entrar em conflito com boa parte do mundo acadêmico e intelectual. Essas ideias, no entanto, não foram algo que Rangel apresentou de forma exclusiva em seu livro. Na imprensa escrita, ele já publicava textos nesse sentido. Ele dedicou inúmeros artigos a questionar a intervenção do nacionalismo estatal, assim como o gasto excessivo do governo. Ele foi um dos poucos visionários que alertou durante uma profunda adoração ao Estado em pleno carnaval, com os subsídios públicos, sobre o peso excessivo que o Estado e a política estavam ganhando na vida dos cidadãos e as terríveis consequências que isso traria para a sociedade civil. E além disso, em seus escritos, ele sempre foi um crítico ferrenho da esquerda insurrecional e democrática. Esta última representada pelo MAS e Teodoro Pekov. Este livro, de 1976, foi um ponto de inflexão na carreira de Rangel, devido à discussão que gerou em importantes círculos do país e até mesmo do continente. Ele já vinha escrevendo para jornais e revistas nacionais como El Nacional e El Universal. Mas agora seus ensaios e artigos começam a ser requisitados em muitos lugares do mundo. Publicações periódicas como Newsweek International e Wall Street Journal dos Estados Unidos, assim como Commentaire e Política Internacional da França. E como a revista Vuelta, no México, passam a ser vitrines dos textos que Rangel escrevia sobre política e economia, selando dessa forma a influência venezuelana além de suas fronteiras.
Nada disso o afastou do trabalho com Sofia Imbert, que acompanhava desde 1974 na criação do Museu de Arte Contemporânea de Caracas, do qual era membro suplente do conselho diretor. Nesse período também inicia com ela o que seria seu último projeto editorial: a criação da revista Autêntico, inspirada em uma publicação francesa que encantava Carlos. Em suas páginas, apresentaram diversas análises e opiniões de jornalistas venezuelanos, e sua qualidade foi tamanha que lhes rendeu importantes reconhecimentos. O fato é que, a partir de agora, o pensamento de Carlos Rangel ficou bem mais divergente, assim como desfrutava de uma autonomia intelectual da qual poucos podiam se orgulhar. Um homem que se opunha às visões estatistas, paternalistas e demagógicas que denunciava como muito presentes na democracia venezuelana. Propunha, na verdade, transcender isso, fortalecer o peso da sociedade civil diante dos partidos, praticar na Venezuela uma economia de mercado, potencializar uma verdadeira democracia liberal e inserir sem complexos a Venezuela no mundo ocidental, além de acertar ou não em todas as suas propostas. Sua capacidade de adaptar as visões do liberalismo à escala venezuelana e latino-americana, sempre com moderação, assim como sua capacidade de não ignorar os traços idiosincráticos próprios da nossa população. Isso lhe rendeu o reconhecimento como um dos intelectuais mais importantes do campo liberal hispano-americano. Na Venezuela, o que a nossa classe política tem nos proposto há 25 anos e até antes disso, o que é que os protagonistas da política venezuelana estão nos propondo? Pós-gomecista, eles estão nos propondo, têm nos proposto durante 50 anos. Justiça social, desenvolvimento econômico, nos libertar da dependência do petróleo, descentralizar o poder, descentralizar o desenvolvimento, dar educação a todas as crianças. Que todos os venezuelanos se alimentem bem, que o país tenha uma segunda independência nacional, desta vez econômica, etc, etc. Olhamos ao nosso redor e vemos que nada disso foi cumprido. Que o país hoje, embora tenha administrado somas gigantescas de dinheiro, embora esses senhores tenham boa vontade, o que deveria fazê-los refletir não é que sejam malvados, mas sim homens democráticos e bem-intencionados que quiseram fazer o bem. Apesar disso, enfrentamos uma crise bem mais grave do que se fala. Rangel prossegue com seu trabalho nas letras, até que alcança outro marco importante em 1982, quando publica seu segundo livro, chamado O Terceiro Mundismo. Ao contrário do anterior, esta obra consistia em uma coleção de artigos e ensaios nos quais Rangel se dedicava a refletir sobre os problemas do chamado Terceiro Mundo. Na verdade, aqui ele apresenta uma premissa central, muito mais incisiva do que o terceiro mundismo. Enraizou-se na América Latina como ideologia dominante entre as elites acadêmicas, intelectuais e clericais, sendo estas, em grande medida, responsáveis pelo atraso no cultivo de outras ideias e doutrinas. Escrito no contexto da última década da Guerra Fria, Rangel chega à conclusão de que o terceiro mundismo foi a ferramenta através da qual o socialismo tirou proveito político do subdesenvolvimento latino-americano. Apesar de não ter tido grande repercussão, muitos consideram este livro o melhor expoente do pensamento de Rangel, além de chamativo. Na década de 80 também foi o principal impulsionador, junto a empresários e intelectuais, de algo inédito na Venezuela daquela época: a fundação de um centro de estudos que promovesse, divulgasse e defendesse as ideias liberais no país. Dessa forma, em 1984, nasceu o reconhecido Centro de Divulgação para o Conhecimento Econômico, também conhecido mais comumente como Centro de Divulgação para o Conhecimento Econômico, reconhecido como um dos mais influentes da América Latina nesse campo. Por sua vez, nesse mesmo ano, Rangel se juntaria à diretoria do recém-inaugurado Teatro Teresa Carreño. Carlos Rangel manteve-se nos anos seguintes, equilibrando o trabalho editorial e televisivo com a proximidade à arte, sem nunca cessar seu empenho jornalístico, crítico e de divulgação. Embora a passagem dos anos e a entrada em uma fase de maior maturidade pudessem gerar emoções complicadas, isso era pouco evidente. Mas é sabido que Rangel sofria de períodos depressivos em seus anos finais.
e chegou até mesmo a ser medicado para isso, de forma trágica. Seu momento final chegou muito cedo e teve o mesmo destino que seu pai, em 14 de janeiro de 1988, quando tinha apenas 58 anos de idade. Carlos Rangel decide tirar a própria vida em casa, em circunstâncias estranhas e surpreendendo a família. Ninguém poderia imaginar, naquela entrevista daquela manhã, que aquela seria a última em que ele estaria presente. Carlos Rangel nunca chegou a ver a queda do Muro de Berlim ou o desmembramento da União Soviética, que teriam sido um momento culminante para ele. Também não pôde cumprir com um dos seus últimos compromissos na mídia. E é que, na semana seguinte à sua morte, ele estava programado para moderar um debate presidencial entre os candidatos Carlos Andrés Pérez e Eduardo Fernandes. No entanto, sua última obra, publicada de forma póstuma, talvez tenha sido um presságio de tudo o que estava por vir, não só para o país, mas também para o mundo. Naquele ano, foi lançado seu livro chamado Marx e os Socialismos Reais, no qual Rangel apresentava diferentes críticas às variantes do socialismo que surgiam do socialismo tradicional soviético. Tão grande foi o vazio deixado que, poucos dias após sua morte, seu amigo Jean-François Rebel, da França, diria, abro aspas, Rangel possuía uma qualidade rara. Tinha aquela visão internacional que faz de certos intelectuais latino-americanos de hoje os mais cosmopolitas do nosso tempo. A vontade em inglês e francês, tanto quanto em sua língua materna, dominava profundamente as três culturas. Era um teórico que submetia suas ideias à prova das agitações do mundo real. Rangel foi velado junto à companhia de muitos cidadãos que se aproximaram da funerária Valeix de Caracas e finalmente foi enterrado no cemitério do leste após um cortejo sob a garoa. Assim se encerrava o último capítulo na vida de Carlos Rangel, um dos últimos intelectuais venezuelanos do século XX, que deixou um legado inestimável para o pensamento hispano-falante, resgatado hoje por muitos acadêmicos e escritores. Seu domínio do verbo, seriedade e presença ao falar lhe renderam o título de um dos melhores entrevistadores da televisão venezuelana e um dos escritores mais incisivos da democracia. Seu grande repertório intelectual e sua voz dissonante foram um raio de luz dentro do concerto de vozes. Vassalos que tomaram partido para justificar cada medida dos governos democráticos, mesmo que estes tivessem hipotecado o futuro da Venezuela. Um homem que dedicou seu intelecto a desmontar os mitos e complexos da esquerda venezuelana e que teve que nadar contra a corrente. Um homem que conseguiu transcender pela força da convicção e dos princípios, sem ceder diante do que considerava incorreto. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e lembro que vocês nos dão uma grande força e uma grande ajuda. Interaja com o canal, comentando, curtindo, compartilhando os vídeos nas redes sociais, WhatsApp e outros espaços. E ativando o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e que Deus abençoe vocês.